Olá, irmãos, graça e paz. É muito bom poder compartilhar a palavra de novo, dando sequência à nossa série sobre a igreja essencial, dentro desse contexto em que isso foi tão discutido, se igreja faz parte dos serviços essenciais ou não. Nessa semana, uma decisão da Assembleia Legislativa do Estado definiu que igreja é essencial e igreja presta realmente um serviço essencial, desde que, é claro, ela esteja baseada na proposta do Evangelho. E em Atos capítulo 2, versículos 36 a 47, nós temos uma igreja, a igreja de Jerusalém lá do ano 33, que se via como uma igreja essencial e também era vista como igreja essencial. E o que chama a atenção nessa igreja é como podemos vivenciar essa realidade daquela igreja nos dias de hoje. Ao olharmos esse texto, temos que perceber os princípios. O modelo talvez não possamos repetir e talvez nem devamos repetir, mas os princípios que serviram de base para essa prática servem de base para nós hoje também. O batismo pode ser talvez praticado de maneiras diferentes, mas o evangelho é o mesmo. Talvez não seja necessário se encontrar todos os dias, de casa em casa, mas a comunhão é fundamental. E a igreja precisa causar impactos na sociedade, isso pode acontecer de formas diferentes, mas o que move a igreja a fazer isso é fundamental e é fundamental que assim a gente também faça hoje. Então, em Atos capítulo 2, versículos 43 a 47, nós vemos uma igreja essencial que impacta a sua sociedade. Vejam o texto. Atos 2, 43 a 47. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que o Senhor nos abençoe nessa reflexão, nessa palavra que o Senhor fale a cada um de nós nesse momento. Sempre repetindo, ao lermos esse texto de Atos e outros textos de Atos, temos que enfatizar o princípio. O modelo, a prática, talvez não possa nem deva ser repetida. Mas os princípios que estão na base dessa prática, desse modelo, precisam ser vivenciados também nos nossos dias de hoje. E quando falamos em princípios, o que é bom é que nós encontramos nos princípios verdadeiro equilíbrio. Não nos perdemos em exageros, em radicalismos, mas os princípios nos dão segurança, nos dão equilíbrio. E aqui então nós vemos uma igreja essencial que causa impacto na sua sociedade, no seu meio, através de temor e tremor. Havia temor e havia sinais. A igreja causa impacto na sociedade através de necessidades e sua provisão. Vendiam suas posses à medida que tinham necessidades, eram distribuídas. Essa igreja causava impacto por sua celebração e por sua comunhão. Havia aglomero e festa e havia simplicidade e tranquilidade. Essa igreja também causa impacto por sua contemplação e contextualização. Essa igreja falava com Deus, louvava a Deus, mas também era entendida pela sociedade ao seu redor. E ainda, em quinto lugar, essa igreja causava impacto por sua ação e por sua dependência. Havia muita atividade, mas havia muita graça. Essa é a nossa reflexão. Então, em primeiro lugar, a igreja essencial é aquela que causa impacto na sociedade com base no temor e no tremor. Havia temor nessa igreja. Diz ali o texto que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O temor é fundamental, agregado ao poder dos sinais. O temor, ele traz equilíbrio à vida de fé. E temor não é pânico, não é medo. Temor é aquela admiração diante da grandeza e da santidade de Deus. A santidade de Deus causa esse impacto na vida do crente. Ele se curva diante do Deus Altíssimo, o reverencia, o admira, e isso nós podemos chamar de temor.
E o que chama a atenção nesse versículo é que esse temor está relacionado aos sinais que eram praticados pelos apóstolos. Os sinais são estratégia específica de Deus para intervir na história humana, para agir na vida das pessoas, para atrair as pessoas para si, para chamar a atenção para as coisas de Deus. E Deus tem realizado sinais por toda a sua história. Aqui fala dos sinais dos apóstolos, mas é claro que logo em seguida nós vamos ver outros irmãos também sendo instrumentos de Deus para sinais, para curas, para transformação. Um exemplo claro nós vemos em Filipe, em Atos capítulo 8, onde ele vai a Samaria, diz lá, versículos 4 e 5, que ele expulsava demônios, realizava curas, ou seja, sinais eram realizados por intermédio de Filipe. E assim o poder vai se manifestando. Jesus mesmo disse que seus seguidores seriam revestidos de poder ao receberem o Espírito Santo. Então, os sinais fazem parte da vida cristã. Quem de nós já não, na sua caminhada de fé, experimentou uma ação sobrenatural de Deus? Claro, então nós cremos nesses sinais e na intervenção poderosa de Deus na vida da igreja, na vida de fé. Mas sinais são sinais, eles entram em ação em situações específicas. Os sinais não podem ser e nem devem ser banalizados. Não somos tipo mágicos que dominam a arte da ilusão e produzem um espetáculo. Sinais não são para isso. Quando se transformam em espetáculo, se transformam justamente em ilusão de artistas. Então, o que pode dar equilíbrio na vida da igreja, nesse experimentar o poder de Deus, é justamente o temor a Deus. Temor e tremor andam juntos. Aí não haverá banalização. No temor vamos clamar sim pelo milagre, pelo extraordinário, mas vamos deixar o resultado com Deus e toda a glória para Deus. Queremos ver sinais? Claro que queremos ver, mas isso está ligado ao temor a Deus. Então, em primeiro lugar, a igreja causou impacto naquela sociedade porque havia temor e tremor. Em segundo lugar, a igreja causou impacto naquela sociedade porque havia necessidades e ela era instrumento de provisão para essas necessidades. Os versículos 44 e 45 dizem: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Distribuam a cada um, conforme a sua necessidade. No primeiro olhar, parece até um tipo de comunismo, só que não. O comunismo, ele impõe o seu sistema e define quem vai vender, ou seja, praticamente todo mundo, porque não existe mais propriedade particular, e o sistema e a política define quem vai receber os recursos dessas vendas. E um dia desses, o dinheiro dos outros acaba. Por isso, então, é diferente do cristianismo. No cristianismo, o que vemos aqui acontecendo em Atos capítulo 2 foi algo espontâneo. Não teve nenhuma palavra de algum apóstolo determinando ou mesmo incentivando esse tipo de ação. Aconteceu naturalmente, espontaneamente. Até mesmo depois, nós vemos em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira decidem vender sua propriedade e trazer o dinheiro da igreja, mas escondem que ficaram com uma parte para si, o apóstolo Pedro interpela Ananias e diz: a propriedade não era sua? Você não poderia ter vendido, ter ficado com ela? E tendo vendido, não podia ter ficado com o dinheiro todo ele ou parte dele? Então fica claro nesse texto também de Atos 5 que essa questão de vender propriedades era algo espontâneo que acontecia na vida da igreja, aconteceu naquele momento, e o princípio por trás disso é que, havendo necessidades, vamos suprir essas necessidades. Suprir necessidades. Isso faz parte da vida da igreja e isso é princípio da vida da igreja. Havendo alguém no nosso meio sofrendo, tendo dificuldades, cabe a nós como igreja estarmos dispostos a abrir mão, seja de algum conforto ou até algo mais essencial, para então suprir necessidades. E nos dias que estamos vivenciando hoje, provavelmente vamos ter que lembrar-nos desse princípio mais ainda. Então a igreja causou impacto porque ela via as necessidades do seu próprio povo e entre eles, e essas necessidades eram supridas, havia provisão. Em terceiro lugar, a igreja causa impacto quando nela tem celebração e comunhão.
Versículo 46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então havia entre eles esse aglomero, essa festa, mas também tinha intimidade e tinha tranquilidade entre eles. Vemos a prática da celebração no templo, no pátio do templo, e vemos a comunhão nas casas, na intimidade, na tranquilidade de um lar. Esse equilíbrio é fundamental para o bom desenvolvimento da igreja, é muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento de cada um. Precisamos da celebração, precisamos do aglomero, e como sentimos falta disso agora? Mas precisamos também da intimidade, do conhecer uns aos outros, da verdadeira comunhão que se pratica em grupos pequenos. A igreja nem sempre pôde se reunir no espaço do templo, mais adiante houve perseguição, em outros lugares não havia espaços públicos talvez tão grandes para reunir todo mundo. Não importa o tamanho, o importante é que haja celebração e que a igreja como um todo se encontre para celebrar, mas também, ao mesmo tempo, que haja comunhão. E comunhão que a gente pode ter em grupos pequenos. Ou, aliás, só podemos ter verdadeira comunhão quando é um grupo menor de pessoas, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas falam umas com as outras, onde as pessoas compartilham suas necessidades. Na igreja nós temos os grupos familiares. Ele se propõe a fornecer, a proporcionar realmente essa comunhão. Nos grupos, as pessoas conhecem umas as outras, conversam umas com as outras, vão na casa uma das outras, comem juntos. Claro que agora não, mas essa é a proposta do grupo familiar. E diz o texto, ali no versículo 46, que eles, então, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, em sinceridade do coração. Essa é a ideia da comunhão nos grupos pequenos. Alegria, sinceridade, um coração envolvido com isso. Então o mundo precisa ver isso na vida da igreja. A igreja que vive essa comunhão, equilibrado com a celebração. O mundo precisa olhar para nós e ver que o Evangelho funciona na nossa vida, especialmente através da comunhão nos grupos pequenos. Então a igreja causa impacto quando existe essa celebração e quando existe essa comunhão. Mas a igreja também causou impacto, e também hoje é para nós, quando ela tem contemplação e contextualização. Versículo 47 diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus, igreja que falava com Deus, que alcançava a Deus, que atingia o coração de Deus, mas uma igreja também que falava com as pessoas, tinha simpatia das pessoas. Então esse é o desafio que nós temos também hoje, de sermos uma igreja que contempla o Senhor, que adora o Senhor, que louva o Senhor, mas também que conta com a simpatia das pessoas. Tem pessoas e tem igrejas que são muito boas no louvor e se saem muito bem, mas muitas vezes acabam não falando a língua do povo. Temos louvores que são tanto estranhos. Quando se canta "Incendeia a tua noiva", como uma pessoa que não conhece Jesus vai entender isso? Ou quando cantamos salmos do Velho Testamento sem um pouco de explicação, como uma pessoa que não conhece Jesus vai entender esse salmo? Por isso, se queremos causar impacto na sociedade, o louvor contagiante é fundamental, mas é importante que ele fale a língua do povo, a língua que as pessoas não só entendam, mas a língua que toque no coração das pessoas. Por isso, esse equilíbrio entre contemplação, celebração e louvor e essa contextualização em que se fala a língua das pessoas. Claro, nem sempre vamos poder agradar a todos, e não é a nossa intenção. Em tempos de perseguição, nem sempre vamos atrair a simpatia das pessoas. Mas deve sempre haver em nós essa busca de falar a língua que as pessoas entendam ao nosso redor. E o louvor é uma excelente forma de alcançar pessoas. Por isso, vamos causar impacto adiante com essa contemplação, louvor, adoração, mas também com a contextualização, falando a língua das pessoas ao nosso redor.
Então, causamos impacto na sociedade com contemplação e contextualização. Em último lugar, causamos impacto na sociedade com ação e dependência. Versículo 47, então, diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vemos uma igreja em plena atividade, em plena ação, mas que experimentava ao mesmo tempo a graça de Deus. Vemos a igreja pregando o Evangelho, vemos a igreja praticando a comunhão, vemos a igreja suprindo necessidades, mas como já vimos, os sinais estavam presentes e aqui nós vemos salvação acontecendo. Isso é graça de Deus, isso é mover de Deus, isso é dependência de Deus. Ou seja, temos que fazer a nossa parte, temos que colocar o Evangelho em ação, precisamos ir até as pessoas, precisamos buscar comunhão entre nós, nos edificar mutuamente, isso tudo gera uma série de atividades. Mas não podemos cair num ativismo desenfreado, em que não contamos mais com a graça de Deus e não dependemos mais do Senhor. Pregar o Evangelho, viver comunidade, tem tudo a ver com depender do Senhor. Sinais vêm do Senhor, salvação vem de Deus. Como não depender dele? Muitos, contudo, vão para esse texto de Atos capítulo 2 e o transformam em modelo e querem aplicá-lo tal e qual aos nossos dias hoje. E aí forçam a barra, é reunião todo dia, é forçar sinais e curas a todo custo, se força o dízimo e contribuições, porque todos tinham tudo em comum e assim por diante. Já vimos que modelo nós não podemos repetir, talvez nem devemos repetir, mas qual é o princípio que está por trás disso? E o princípio que está por trás disso é depender da graça de Deus. Não forçar sinais, não forçar a situação hoje, mas realmente viver na graça, na dependência do Senhor. A graça é fundamental para uma igreja causar impacto na sociedade. Uma igreja sem graça será infrutífera. Poderá até fazer muitas coisas, fazer muito barulho, mas só a graça traz o impacto que irá transformar a sociedade ao nosso redor. Então, queridos, vimos na igreja de Jerusalém do ano 33, uma igreja que se via essencial, que era vista como essencial e que causava impacto na sua sociedade, no seu meio, no tempo que vivia. Como podemos viver isso hoje? Como causar impacto hoje? Através também do temor e do tremor. Viva a santidade, viva o profundo respeito por Deus. Como está a sua caminhada de santidade diante do Senhor? Como você tem buscado ao Senhor na contemplação? Você tem orado e pedido pela manifestação do poder de Deus? Vamos fazer isso. Em segundo lugar, vamos causar impacto na sociedade através das necessidades e a sua provisão. Necessidades há no nosso meio, haverá ao nosso redor, e nós precisamos então estar dispostos a ver essas necessidades supridas dentro daquilo que Deus nos capacita a fazer. Só que muitas vezes teremos que abrir mão de algum conforto, ou quem sabe até de alguma coisa mais essencial. Teremos o desafio diante de nós de nos desapegarmos talvez de algumas coisas. Talvez chegou o momento do desapega. Então vamos estar abertos e ver necessidades sendo supridas através de nós. Em terceiro lugar, vamos causar impacto através da celebração e comunhão. Não deixe de celebrar, não perca um culto, e agora só na base das lives, mas depois, quando for presencial de novo, não perca culto, a não ser por alguma boa razão. A igreja essencial vai causar impacto se ela tiver celebrações com boa participação dos seus membros. Então, convide pessoas para os cultos, venha para os cultos. E, ao mesmo tempo, além dos cultos, da celebração, precisamos da comunhão. Viver a comunhão nos grupos pequenos. Como já disse, temos os grupos familiares. Que oportunidade para vivermos essa comunhão. Mas também fazendo contato uns com os outros nesses dias em que não podemos nos encontrar. Como está a sua saudade do culto presencial?
A minha está grande, gente. Vai ser muito bom a gente poder se encontrar de novo. E como está a sua expectativa de voltar a ter aquela comunhão gostosa nos grupos familiares, dar aquele abraço amoroso e estar perto dos irmãos? Como ansiamos por isso? Celebração e comunhão. A igreja causa impacto também através da contemplação e da contextualização. Contemplação no sentido da adoração e do louvor. Então, querido, adore ao Senhor, louve ao Senhor de todo o coração. Mas, ao se expressar diante de Deus, e principalmente diante de pessoas, que seja uma linguagem conhecida das pessoas. Não use o evangeliguez, aquele linguajar rebuscado de uma escritura de 2000 anos atrás, mas traga palavras que realmente toquem a vida das pessoas e que falem com as pessoas. Então, como você tem vivido o louvor a Deus? Que tal você compartilhar aquele louvor que o Ricardo posta no grupo do WhatsApp? Compartilhar isso com seus amigos, conhecidos. E parabéns, Ricardo e equipe de louvor, que tem sempre procurado um genuíno louvor a Deus, mas ao mesmo tempo usando palavras compreensíveis e palavras que toquem o coração. Então, verdadeiro louvor a Deus, mas com palavras que sejam acessíveis e que toquem na vida e que toquem o coração das pessoas. E, em último lugar, cause impacto na sociedade e nas pessoas ao seu redor através de ação e dependência. Envolva-se, não fique parado, mesmo nesses dias em que a gente está em casa, não pode sair muito por aí. Faça alguma coisa, procure fazer contato com pessoas, veja pessoas ao seu redor, entre em contato com pessoas da igreja e dessa forma a gente vai se envolvendo, agindo. Mas claro, mera ação não vai fazer diferença. Acima de tudo, dependa de Deus. Busque o Senhor mais do que nunca, para que Ele venha com seu poder, para que Ele salve pessoas. Como está a sua vida de oração? A sua vida de oração mostra o quanto você depende de Deus, o quanto a graça é presente na sua vida. Ela mostra, a vida de oração mostra o quanto você compreendeu viver na dependência do Senhor. Que o Senhor realmente nos conceda graça para sermos uma igreja que cause impacto na nossa sociedade. Que sejamos, de fato, uma igreja essencial, uma igreja que presta um serviço essencial à sociedade, relevante à sociedade. Que sejamos você e eu, pessoas que fazem a diferença no nosso meio, especialmente com a graça do Senhor. Que Deus nos abençoe.